Eu trabalho como psicanalista, mestre Reiki, sou consultora Feng Shui, terapeuta das rosas desde 2004, tenho formação também como consteladora familiar sistêmica e coaching de emagrecimento consciente. Eu já publiquei 4 livros. O primeiro livro é o Reiki Daiki Jing, onde eu publiquei 2 símbolos sagrados muito interessantes, numa técnica bem diferenciada, onde a aplicação, a ativação dos símbolos, a gente usa as 2 mãos e os símbolos se complementam, cada lado, né, do corpo faz uma parte dos símbolos. É uma técnica muito interessante mesmo. Tem uma outra versão que se chama Reiki Daiki Jing Ômega. Esse ano que eu vou estar divulgando mais detalhes sobre essa outra técnica, que ela é muito interessante. Ela complementa o Reiki Daiki Jing, levando em conta a apometria junto com o Reiki. Um outro livro que eu publiquei é o livro Geometria Sagrada Angelical. Nesse livro eu publiquei um sistema muito interessante. Eu comprovo através de números, contas, né, como que dentro da tabela com 72 nomes sagrados de Deus e a forma como existem literalmente, né, ferramentas ocultas dentro da tabela com 72 nomes sagrados de Deus. E nesse livro eu publiquei isso, são mais de 72 geometrias sagradas e todas envolvem as características de formas e também de notas musicais, o que é muito interessante porque a partir disso formam-se lindas melodias. É uma ferramenta extraordinária. Nesse livro eu publiquei já essas características. Tem o Reiki os Anjos. Nesse livro são mais de 72 meditações com os anjos cabalísticos, na frequência divina, né, sempre da paz, do amor, na frequência divina angelical. É um livro muito bonito, tem muitas ilustrações de anjos lindas. As capas dos meus livros são do artista plástico Cláudio Gianfardoni, são capas que ele canaliza com muito amor. O conteúdo dos livros, na parte interna, tem várias ilustrações angelicais belíssimas, de uma ilustradora que se chama Aline Coraza. Ela trabalha com muito amor também. E na sintonia dos anjos, né, todo esse trabalho, esse arranjo, né, envolvendo pessoas que trabalham com a espiritualidade, canalizadores. Ficou um trabalho fantástico, modéstia à parte, super indico. E tem o último livro, que eu publiquei no final do ano passado, no final de 2023, que se chama Cura Sistêmica com Amor, pelo Amor e para o Amor. Neste livro, eu publiquei vários exercícios sistêmicos. O primeiro deles, o primeiro volume, né, é voltado para a cura sistêmica envolvendo saúde e cura interior. Os demais volumes vão envolver prosperidade, cura sistêmica de ambientes, cura sistêmica de animais de estimação e também cura sistêmica de relacionamentos. São os demais volumes. Nesse ano de 2024, eu completo 20 anos, em 2024, completo 20 anos como mestre Reiki, né? E todos os meus cursos de Reiki online estão com mais de 50% de desconto em celebração a esses 20 anos como mestre Reiki. Quem tiver interesse, meu site paulabissoli.com.br, você pode encontrar algumas informações adicionais sobre os cursos que eu ministro, tá bom? Então, quem tiver interesse é uma oportunidade. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a mesa radiônica botânica. Vou pôr aqui na tela para vocês. Aqui tem a base da mesa radiônica botânica, que é o fundo com 4 ferramentas exteriores, que representa aqui o macro-universo, e aqui dentro, na parte interna, o micro-universo das pessoas ou situações que estão sendo trabalhadas com essa técnica. A radiestesia, algumas pessoas falam, só quem tem muita sensibilidade pode atuar com radiestesia. No meu ponto de vista, é mais o aspecto envolvendo treino, é a parte mental, é a parte de você estar concentrado no que você está buscando ali, fazendo a pesquisa e vai treinando. Eu conheci a radiestesia em 1999, desde então é uma ferramenta maravilhosa, fantástica e é muito treino. Então, como que a radiestesia atua? É o acesso ao inconsciente da pessoa que está ali fazendo, o radiestesista, acessa o seu inconsciente para mensurar ou para ter respostas associadas ao que está acontecendo à sua volta, que é invisível aos olhos, mas é perceptível pelo inconsciente. Então, no inconsciente que a gente acessa esse conteúdo e através de impulsos neuromotores pela ponta dos dedos, então, por exemplo, usando um pêndulo, quando eu estou segurando, sempre de preferência a cordinha dentro da mão,
Nessa junção dos dedos, os impulsos neuromotores, é que ali a gente vai trabalhando a questão envolvendo a programação do sim, do não, do talvez, os aspectos envolvendo a conexão do próprio radiestesista, da própria terapeuta com o seu inconsciente. Então, é uma ferramenta fantástica de autoconhecimento, a radiestesia. E o que eu estou trazendo para vocês? Uma outra ferramenta que usa a radiestesia para vocês explorarem mais a fundo como que esse vasto campo de energias que não são visíveis interferem na vida, no equilíbrio energético dos seres humanos e como que isso pode ser explorado para que assim exista aí, né, o tratamento terapêutico. Então, vou falar só um pouquinho para vocês sobre essa ferramenta terapêutica. A mesa radiônica botânica foi uma canalização numa manhã de março de 2018. Eu fui acordada às 5 horas da manhã com uma voz angelical, como se fosse uma intuição me falando: você vai fazer a mesa radiônica botânica. Eu fiquei surpresa, eu falei: mesa radiônica botânica? A resposta foi: sim, será uma ferramenta quântica numa frequência vibracional que está sendo necessária ao planeta Terra. Gente, isso foi em 2018. Na época eu já conheci algumas mesas radiônicas, mas foi a primeira vez que eu ouvi o nome, mesa radiônica botânica. Eu fiquei meio que... Eu falei, eu tô dormindo, eu vou descansar mais um pouquinho. Aí veio de novo aquela mesma intuição. Não, você não está dormindo. Isso realmente é uma canalização, é uma instrução que você está recebendo. Eu falei, então repete de novo, por favor. Aí repetiu. Eu fiz uma breve associação, né, com as forças, energias de cura que existem na natureza, né? Eu também sou terapeuta das rosas, nessa técnica das rosas, que é um curso também iniciático, né? A gente sente, a gente vê, a gente aprende que existem alguns padrões vibracionais da natureza que diz respeito ao desabrochar das flores, das plantas de uma forma geral. E quando eu comecei a avaliar o nome botânica com essa questão envolvendo natureza, eu agradeci a Deus, eu me senti abençoada por essa missão tão divina e da forma como aquela voz angelical me despertou. Então, naquele momento, eu agradeci, eu me sentei na cama, fiz as minhas orações matinais e fui para o computador. Ali eu comecei a digitar, né? O que eu digitava? O que vinha para mim por inspiração, por intuição. Eu deixei fluir. Era como se fossem informações transbordando na minha mente, na minha alma, no meu coração. E era um misto de equilíbrio com surpresa. E à medida que eu digitava, porque como se fosse uma ideia que vem vindo as ideias, eu falava, uau, que ferramenta fantástica, uau, que interessante. Por exemplo, teve uma questão envolvendo, tem uma ferramenta que se chama Deserto da Alma. Eu falei, Deserto da Alma, mas não tem nenhuma mesa radiônica que tenha essa ferramenta, porque teoricamente isso não é para emitir energia, isso é para tratar. Aí veio sim, mas faz parte dessa ferramenta para que ali seja possível estar mensurando alguns padrões vibracionais. Então, achei muito interessante. E à medida em que eu digitava os textos, eu ficava cada vez mais impressionada com as características dessas ferramentas, né? E como que aquilo poderia ajudar muita gente. E até então, eu não tinha conhecimento dessas ferramentas. Então, assim, achei fantástico. Fiz testes em mim mesma, para outras pessoas, e eu fui comprovando como que é profundo os ensinamentos dessa técnica. Então, essa técnica possui comandos divinos. Nas instruções que eu recebi, são comandos angelicais ativados no plano astral e o mais importante, que impossibilitam o uso dessa mesa para finalidades maldosas. Se alguém quiser usar essa mesa radiônica, essa técnica para prejudicar alguém ou ainda fazer coisa errada achando que está fazendo coisa boa, não consegue. Então, simplesmente é travado, é bloqueado, não consegue fazer nada, não funciona, seria isso. Então, qual que é a regra básica, não só dessa ferramenta terapêutica, mas de qualquer tipo de terapia, o Reiki, por exemplo, sempre faça essas técnicas com amor. Então, o terapeuta que está se dedicando, se dedica de corpo e alma, sem julgar, sem criticar, põe sua energia, põe a sua dedicação. Isso sim ajuda muito, é como se fosse uma chave que realmente aciona a maneira como todo o conteúdo vai estar trabalhando, né? E o principal propósito dessa ferramenta é elevar o consciente de luz, o equilíbrio, o autoconhecimento das pessoas que estão sendo tratadas. Atualmente existem diversas mesas radiônicas disponíveis, né? E assim como também tem muitos sistemas Reiki, cada qual com as suas características específicas. Então, em comum, a grande maioria tem equilíbrio energético, ok. Mas algumas ferramentas atuam numa dimensão, outras ferramentas em outras dimensões.
E cada qual, principalmente quando é mesa radiônica, tem as suas egrégoras. No caso da egrégora referente à mesa radiônica botânica, é uma egrégora angelical. Qual a frequência, né? Os meus livros, livro Reiki os Anjos, o livro Geometria Sagrada Angelical, tem todo o histórico dos anjos associados aos 72 anjos cabalísticos. Então, é algo divino. Então, assim como os anjos, qual que é a frequência que vem nessas ferramentas? Sempre respeitar o livre-arbítrio, sempre estar numa sintonia de evolução com o amor, pelo amor e para o amor. Então, são alguns dos comandos e instruções que eu passo no curso Mesa Radiônica Botânica, oriento para as pessoas também, tá? Então, principais indicações dessa ferramenta: tem um campo de aplicação muito amplo, pode ser utilizada pelo próprio operador para si mesmo, para os seus familiares, em vários assuntos que envolvam, por exemplo, saúde, prosperidade, equilíbrio, os negócios, fazer saltos quânticos no passado para libertar ou tratar pontos onde o quantum do paciente ou da pessoa sendo tratada ficou estagnado no passado, né? Então, tem várias ferramentas para isso, né? E uma técnica muito legal que eu achei interessantíssima nessa versão, que se chama Mesa Radiônica Botânica versão Gama, é esse arco-íris que representa o campo morfogenético de quem ou que está sendo tratado, juntamente com as casas astrológicas, e além disso tem também a questão dos sólidos platônicos. Em 2019 eu já ministrei esse curso presencial e na época não tinha ainda me sido passada instruções associadas a para que serve os sólidos platônicos. Eu ainda falei para os alunos, essa mesa tem tantas ferramentas que ainda não sei para que servem todas, mas os sólidos platônicos um dia eu vou estar passando para vocês, um dia vai estar vindo e aí vocês podem estar aprendendo. Aí me veio esse ano, 2024, os sólidos platônicos associados ao Reiki Dai Jing têm a ver com a questão envolvendo cura a nível apométrico. Então, isso tudo eu explico no curso, isso tudo eu aplico já há muito tempo nas terapias, né? Recentemente eu fiz alguns testes, algumas cobaias, é fantástico o resultado, é muito legal. Aproveitando o contato, agora no início do mês de junho, eu vou estar fazendo um acompanhamento terapêutico, são 4 sessões, onde eu vou estar ativando essa ferramenta para várias pessoas que tenham interesse em estar recebendo esse tratamento. Então, já estou publicando em algumas redes sociais, quem tiver interesse, por favor, veja lá, tá? E além das questões que eu passei para vocês, né, do que pode, a que nível que vai o tratamento com essa ferramenta terapêutica, também é auxiliado para fortalecimento energético, fortalecimento do equilíbrio, do bem-estar, da autoestima, libertação de crenças limitantes, traumas, redução do estresse, da ansiedade e, acima de tudo, favorece o bem-estar e a paz interior. Que eu atuo com essa mesa terapêutica online e também presencial, né? As pessoas que estão recebendo esse tratamento sentem uma sensação de paz, de alívio, de harmonia, de bem-estar. E aí é onde a gente tem a certeza, como o Reiki, né? Do aquele soninho, aquele equilíbrio, baixou um pouco a tensão, né? É onde realmente a gente tem certeza que a pessoa está recebendo, né? O equilíbrio e a conexão com as ferramentas que foram ativadas. Um outro slide que eu vou mostrar para vocês é a forma como a mesa radiônica botânica funciona. As ferramentas são ativadas em forma espiral. Então, para quem já conhece outras mesas radiônicas, geralmente a gente coloca o pêndulo em cima e vai pesquisando qual ferramenta é necessário. Também funciona, mas tem todo um aspecto do porquê que essa espiral traz respostas, e no curso também eu falo um pouco sobre isso. E por que o espiral? Aproveitando o contato, né? Tem a espiral áurea, né, que diz respeito inclusive à parte matemática, mas que faz parte da geometria sagrada na natureza. Então a gente vê aqui alguns exemplos, flores, aqui é uma planta, né, nesse padrão que segue esse fluxo que é o espiral, seja o espiral sentido horário ou anti-horário, assim como as rosas também, assim como as ondas do mar, o olho de um furacão. Então um padrão que existe. Então o espiral na mesa radiônica botânica tem um aspecto associado ao respeito a esse padrão, né? De uma forma geral, quando a gente fala sobre autoconhecimento, né, quais são os padrões associados ao que a pessoa tem que estar trabalhando, o que pega em termos de vibração, por que ela está estagnada em algum momento da sua vida, não consegue deslanchar, por exemplo. Essas questões, quando isso acontece, na mesa radiônica botânica, aponta, por exemplo, a necessidade de se trabalhar o deserto da alma,
Então, o que é o deserto da alma, que é uma ferramenta existente nessa ferramenta, né? É uma ferramenta existente nessa técnica. Quando aponta, por exemplo, uma ferramenta deserto da alma, representa que o inconsciente individual de quem ou que está sendo tratado, existem ali alguns bloqueios, alguns traumas, algumas limitações. É como se em um momento de alguma questão traumática, algum medo, literalmente um baque, a pessoa fechasse em si mesma, né, numa dimensão da mente, um aspecto associado a deserto da alma. O que é isso? É quando, por exemplo, a pessoa fica em depressão, quando a pessoa fica com alguma questão envolvendo estagnação, vivenciando ciclos repetitivos negativos. Então, quando aponta essa técnica, essa ferramenta, representa ali a necessidade de enviar tratamento energético para aquele ponto, né? Então, deixo aqui uma dica para quem é terapeuta, quem usa radiestesia, de vez em quando pergunta: quantos por cento do meu quantum de energias positivas, de equilíbrio, de felicidade está estagnado no deserto da alma, prejudicando a minha felicidade no tempo presente? Então esse percentual tem que ser 0. Se não for 0, corre fazer algum tratamento, terapia, porque é importante estar resgatando isso. E qual que é o objetivo, já que essa ferramenta que eu comentei com vocês, ela é assertiva, ela vai naquele ponto onde está o problema. O objetivo é fazer a terapia de uma maneira mais profunda para conceder à pessoa que está recebendo o tratamento um tratamento mais potente, mais a fundo. Por quê? Porque tem muitas situações que nas pesquisas indicam algumas características que na terapia tradicional, por exemplo, seria necessário 4, 5 terapias para chegar a algum ponto específico. E nessas pesquisas, a assertividade ela é maior, vai direto no ponto. Muitas vezes, nas pesquisas radiestésicas, podem apontar 50, 100 fichas de pesquisa, mas quando aponta é porque é necessário para explorar o que está acontecendo com aquela pessoa, né? O que é importante estar enfatizando é que o processo de autoconhecimento, o processo de cura interior, né, ele pode ser comparado com a abertura de uma concha, sem utilizar ferramentas que podem estar oprimindo ou prejudicando a pérola, né, que é o objetivo. Como autoconhecimento, você fala muito que é casca de cebola, então você tira as cascas para chegar no miolo. Aqui eu coloco uma analogia com uma pérola.